Restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irei comentar a 10ª lição do 4º trimestre de 2022, com o tema A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Ok? Será uma aula prática, resumida. Fique até o final, porque você vai ser edificado. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, o Senhor está acima de tudo e de todos. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, se faz presente nessa lição maravilhosa. Meu Deus, que haja restauração, reconciliação, em nome de Jesus, na vida de cada um dos Teus filhos, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Lição 10, 4 de dezembro de 2022, a restauração nacional e espiritual de Israel. Texto áureo: assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Romanos capítulo 11, versículo 26. Verdade prática. A chamada divina à restauração tem a ver com o estabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Vai ser para todos, se todos se arrependerem. Ok? Leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel capítulo 37, versículo 1 ao versículo 14, certo? E quero agradecer a todos que têm contribuído direto e indiretamente com esse canal, que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, possa recompensar a cada um. E se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo e desde já eu agradeço. Ok? Introdução. A visão a respeito do Vale de Ossos Secos é uma das visões mais conhecidas no livro de Ezequiel. Essa imagem traz uma mensagem de restauração nacional e espiritual do povo de Israel. Na presente lição, apresentaremos o significado bíblico da visão do Vale dos Ossos Secos. Também veremos a dispersão dos judeus entre as nações ao longo da história e, finalmente, constataremos o milagre do século XX, representado no povo de Israel. É inegável que Deus operou por ele. Tópico 1. Sobre o significado do Vale de Ossos Secos. O profeta não diz como exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão "e o Senhor me levou em espírito" se refere à maneira de como Deus lhe entregou esses oráculos, ou seja, por meio da visão, como já havia acontecido antes. Ezequiel, você que não assistiu todos os vídeos, é interessante que você assista para poder compreender essa lição, falar sobre a restauração. Por que essa restauração? Nós aprendemos desde a primeira lição que Israel estava desobedecendo a ordem do Senhor. E o Senhor permitiu que o cativeiro viesse para aquela nação, onde a glória do Senhor se afastou, onde o templo foi destruído, onde também o profeta foi levado. Jeremias estava em Jerusalém, Ezequiel estava no cativeiro, com os cativos ali na Babilônia. Já o profeta Daniel estava na corte de Nabucodonosor, na Babilônia. Então, o que a gente entende? Que foi por conta da desobediência, das abominações dentro da casa do Senhor, das prostituições,
da idolatria, da desobediência, da prostituição, que o Senhor se afastou e assim destruiu aquela nação. E levou o povo, que era liderado pelos seus pastores, seus líderes da época, e a maioria deles estavam corrompidos, e o Senhor permitiu que eles fossem realmente dispersos. Porém, essa visão de Ezequiel em 37 é muito interessante. Nós podemos extrair diversas lições. Eu mesmo já preguei diversas vezes nesse texto, e me chama muita atenção da forma que Ezequiel narra essa visão. Ezequiel pode ser até conhecido como um profeta das visões, né? Ele teve diversas visões que o Senhor mostrou ao seu profeta Ezequiel. Mas inicia assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Em outras palavras, o Senhor levou Ezequiel, o profeta, a um cemitério onde tinha diversos ossos, ou seja, esqueletos. E aí ele continua: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, que estava sequíssimo. Ou seja, o profeta Ezequiel não andou sobre os ossos, ele andou sobre ao redor dos ossos. Mas o interessante é que chamou a atenção de Ezequiel também que estava sequíssimo. O que a gente aprende também já com isso? Que Ezequiel estava profetizando uma nação que estava morta espiritualmente, que não conseguia mais sentir a sensibilidade do Espírito de Deus. Por isso, o Senhor leva Ezequiel para esse vale, e ainda ele narra dizendo que estava sequíssimo, ou seja, já tinha realmente muitos anos. Não era algo fresco. Não, era algo que estava sequíssimo. Olha que Ezequiel narrando esse texto. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. O que Deus está mostrando aqui? Que Ele é um Deus de relacionamento para comigo e para com você. Olha que Deus faz uma pergunta ao profeta, e ele, no olhar humano, para não dizer que não, ele jogou a responsabilidade e disse: Senhor, tu sabes. Porque no olhar humano, aquela casa, aquele vale de ossos secos, jamais poderiam fazer realmente reviver. Ele não poderia fazer isso. Mas o Senhor podia. Por isso que ele falou: tu sabes. E aí ele narra mais um pouco dizendo assim: então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O que o Senhor estava dizendo para Ezequiel? Dando uma ordem de como ele iria profetizar. O que o Senhor está dizendo aqui também? Que ele iria colocar tudo em ordem. Eu não sei como é que está a sua vida, se está em uma desordem, mas eu quero dizer e profetizar que o Senhor vai colocar tudo em ordem na tua vida, em nome de Jesus. Mas note que o Senhor dá a ordem para ele, e o versículo 7 está dizendo: então profetizei como me deu ordem. O profeta obediente. Quando o profeta ele recebe
algo de Deus, como Ezequiel, profetiza contra o quê? Os falsos profetas. Profetiza contra os falsos pastores. Então, ele profetizou. E nessa daqui também, ele começa a profetizar como o Senhor deu a ordem. O Senhor estava dando a instrução, ou aliás, o Senhor deu a instrução a Ezequiel. E Ezequiel estava fazendo o quê? Executando aquilo que o Senhor mandou. Interessante que ele fez só do jeito que o Senhor mandou. Porque às vezes somos tendenciosos, o Senhor nos revela e nos dá algo que é para você entregar só aquilo, mas às vezes nós realmente somos vaidosos e queremos acrescentar além do que o Senhor deu a ordem. Mas eu e você como profeta, se o Senhor mandou e deu uma ordem para você profetizar uma coisa, não invente outra. Profetize aquilo que o Senhor mandar. Você como profeta, eu como profeta, temos de ser obediente à ordem do Senhor, como Ezequiel estava. Ainda no versículo 7, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso no seu osso. Queridos, é muito profundo essa visão. Imagine que o profeta estava ao redor de um vale de ossos secos, ou seja, um cemitério, e ele começa a profetizar, e ele começa a ouvir os ruídos. Irmãos, se você não estiver na direção de Deus, você foge, até mesmo com medo. Você fica espantado com o mover de Deus, o ruído, o reboliço, e os ossos começam a se juntar, ou seja, o meu e o teu trabalho, o meu trabalho como pastor, e o teu trabalho também como servo, também não sei como pastor, é profetizar. O meu trabalho e o teu é profetizar, e o trabalho de Deus é realizar. Aleluia! O meu trabalho é profetizar. E o trabalho de Deus é realizar. Note que Ezequiel começa a profetizar e o Senhor faz um reboliço. Não é Ezequiel que está fazendo um reboliço. É o Senhor que faz acontecer um reboliço, um ruído, e os ossos começam a se juntar. Muito interessante. Receba essa palavra. O meu trabalho e o teu trabalho é profetizar. E o trabalho de Deus é realizar. Se Ele mandou você profetizar, não se preocupe, vai acontecer o milagre. E o versículo 8 está escrito: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre ele, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Já no versículo 9, o Senhor volta a instruir o profeta Ezequiel para profetizar, porque o esqueleto não era mais esqueleto, era agora corpos mortos, que precisava de um espírito, precisava de espírito para poder se mover. E aí ele disse: eu profetizei segundo o Senhor me deu a ordem. Nós podemos identificar, queridos, que o nosso Deus é o Deus de restauração. Desde o Éden, quando o Senhor iniciou com Adão e Eva, houve o pecado ali inicial, original.
E aquele pecado trouxe separação, como diz lá em Isaías 59, versículo 2, que os nossos pecados traz divisão entre Deus e o homem. Então, houve-se uma ruptura, uma separação, um desligamento entre Deus e o homem. Mas o Senhor é o Deus de relacionamento. O Senhor é o Deus de restauração. Por mais Adão e Eva ter pecado, ele não desistiu da sua criação. E não vai desistir de mim e nem você. Aí o Senhor vem levantando homens realmente disponíveis, como Noé. E aí vai para Moisés também. Vamos pensar logo de uma forma mais rápida. E o Senhor chama Moisés para construir o tabernáculo, que era a habitação de Deus, porque o Senhor queria estar no meio do povo. Ele quer relacionamento com a sua criação. Por isso esse cuidado de Deus para com a sua criação. Então o Senhor institui ali a construção do tabernáculo. E quando o Senhor cria o tabernáculo, o Senhor estava ali no meio do povo, porque a arca representava a presença de Deus entre o povo. Mas o povo realmente se esqueceu, desobedeceu, e o Senhor assim permitiu. Mas o Senhor continua buscando a restauração, porque o Senhor, nosso Deus, Ele é o Deus de restauração. Deus é um Deus de restauração. Não esqueça disso. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu sei que Deus é o Deus Todo-Poderoso que há de restaurar a sua vida em nome de Jesus. Depois do tabernáculo, Ele enviou Jesus Cristo e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, relacionamento. O Senhor Jesus nasceu, cresceu, morreu na cruz e ressuscitou. Está à direita de Deus, nosso Pai. Mas nos prometeu que iria voltar para nos buscar, para morarmos com Deus, para habitarmos com Deus, para ser restaurados por Deus, para voltar à intimidade com o seu povo. Porque o que o Senhor quer é ter intimidade, relacionamento com a sua criação. E Jesus Cristo vai voltar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele há de restaurar todos aqueles que realmente se arrepender e buscar o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O significado. A palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentido totalmente destruídos. Os nossos ossos secaram. Expressão que significa a ruína definitiva. Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém e do templo. Observe, como eu falei, ele recebe a notícia agora da destruição em Jerusalém, de Jerusalém e do templo. Então, para eles, estavam realmente, não tinha mais solução. Mas o Senhor é o Deus de restauração. Aqueles remanescentes que buscaram a face do Senhor, o Senhor novamente teve misericórdia, bondade, graça para a sua criação, para a sua nação eleita, a nação de Israel. As promessas de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas, Ele mesmo as ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. O mesmo Deus que advertiu o povo ainda nos dias de Moisés, da diáspora, em caso de desobediência aos mandamentos de Javé, prometeu trazê-lo de volta. A dispersão de Israel entre as nações é identificada como um vale de ossos secos, da visão de Ezequiel.
Aqui mostra o favor imerecido para com aquela nação. Aquela nação não merecia, mas o Senhor, assim, estava usando de graça, de misericórdia com aquele povo, que uma minoria estava buscando esse arrependimento verdadeiro, que arrependimento é mudança de direção. Já o remorso você faz hoje e continua, fica triste, amanhã faz de novo e continua e fica triste, mas arrependimento é mudança de direção. É você não fazer mais aquilo, ou seja, é não mais desobedecer ao Todo-Poderoso. E tem uma música que fala assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. É o Senhor que está falando, viu? E o teu trabalho é descansar em mim. Descanse em Deus. Descanse em Deus. Profetize e descanse em Deus, que Deus vai realizar esse milagre. Amém? Tópico 2. Sobre a dispersão dos judeus entre as nações, as diásporas de Israel e Judá. O que significa diáspora? Deslocamento forçado de um povo da sua terra natal. Então Israel tinha a sua terra, que era Jerusalém. Era Israel, mas devido à desobediência, às abominações, à idolatria, à prostituição, houve realmente as pessoas que começaram a se dispersar. Realmente foram forçados, levados cativo, não só o reino do norte, como o reino do sul. A primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou Jeoaquim, rei de Judá, aos babilônios. O cativeiro assírio de 722 a.C. faz parte da primeira dispersão. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C., a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Desde então, eles continuaram por toda parte. Nos tempos do Novo Testamento, havia comunidades judaicas nos grandes centros urbanos, no vasto Império Romano. Então, a profecia de Ezequiel se refere à diáspora posterior. Nós podemos ver que, devido à desobediência, o povo de Israel se espalharam por todas as partes. Mas o Senhor estava dizendo que aquele vale de ossos secos, o Senhor iria unir novamente para trazer o povo para ser um só povo e um só Deus. Reinasse Israel. O retorno dos judeus a que se refere a profecia diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus em Lucas capítulo 21, versículo 24. Essa dispersão judaica durou mais de 1800 anos, sendo iniciada no ano de 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi construída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947. Na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos, 33 a 14, a favor da partilha da Palestina, com 10 abstenções, estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. O dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas
britânicas deixaram o país e Ben-Gurion, o primeiro chefe do Estado, como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se torna uma nação soberana. Observe o cuidado de Deus para a nação de Israel. É uma nação que o Senhor separou, tirou ali do Egito, através de Moisés, o servo Moisés, restauração nacional. Essa profecia é geralmente interpretada como o sofrimento do povo judeu no período nazista, que terminou com o renascimento de Israel. A fundação do Estado de Israel é cumprimento da promessa do retorno. Ou seja, nesse momento aqui, o Senhor mais uma vez mostra que a palavra de Deus é infalível. Mostra que a promessa de Deus para Israel se cumpriu e vai se cumprir. Não adianta quererem destruir Israel. Note que essa visão de Ezequiel 37 está dividido em duas etapas. Primeiro, uma restauração nacional. O Senhor disse na lição 8, o bom pastor e os pastores infiéis, uma lição maravilhosa, você que não assistiu, assista, que o Senhor estava sendo contra os pastores infiéis, que estavam abandonando as ovelhas estavam perdidas, feridas, dispersas, mas o Senhor estava dizendo que iria buscar. Então, aqui, essa visão está falando sobre, primeiro, a restauração nacional, e depois, a outra etapa, a segunda etapa, é a restauração espiritual, que breve virá sobre esta nação, que é a nação eleita, a nação de Israel. Tópico 3. Sobre o milagre do século XX, o testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Isso se cumpre hoje. Jeremias capítulo 30, versículo 11. Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí. Os ossos secos já reviveram. O corpo foi formado, mas não havia neles espírito. Diz a palavra profética. É isso que falta hoje em Israel. Vamos analisar, e você já parou para pensar e perguntar onde é que estão os egípcios, onde estão os filisteus, os sírios, os persas, os medos, a Babilônia, onde está o Império Romano? Todos eles foram dispersos, todos eles foram destruídos. Muitos nem existem mais, mas Israel permanece. Porque quem tem promessa de Deus não morre. Israel não vai morrer porque existe uma promessa de Deus sobre a nação de Israel. O status de Jerusalém entre as nações. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém, entre outras coisas. Israel é um Estado soberano desde 1948. Uma nação reconhecida pelas Nações Unidas depois de mais de 18 séculos de diáspora, mas está ainda sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem, como anunciou o Senhor Jesus em Lucas capítulo 21, versículo 24. Ou seja, Israel renasce das cinzas. Israel, quanto mais bate, mais cresce, como clara de ovos. Então, Israel, por mais ter realmente passado por esse conflito, mas existe os remanescentes,
aqueles que não se dobraram, aqueles que não se prostituíram, aqueles que se arrependeram também, para buscar realmente de Deus essa restauração sobre essa nação. E eu creio que chegará breve essa restauração espiritual sobre a nação de Israel. Até porque a nação de Israel não reconhece Jesus como o Messias, como o único e suficiente Salvador. E nós sabemos que para ser salvos, nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Porque só em Jesus, que é o mediador entre Deus e o homem está separado de Deus. E a única ponte de chegar até, porque entre Deus e o homem existe um abismo. Para o homem chegar até Deus, é necessário passar pela essa ponte, que a ponte é Jesus. O caminho é Jesus para chegar até a Deus. Não existe Maria, não existe José, não existe Antônio. Existe somente Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Restauração espiritual. Quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. Zacarias capítulo 12, versículo 10. A palavra profética vislumbra essa promessa. É o que falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. Note que o que falta em Israel é o quê? O Espírito Santo. O Senhor está dizendo em Ezequiel capítulo 37, versículo 14, e porei em vós o meu Espírito. Note que esse Espírito é com letra maiúscula. É o Espírito Santo que falta nesses corações. Porque o Espírito Santo é aquele, como está escrito em João capítulo 16, versículo 8. É aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo é capaz de convencer. Então Israel vai ser restaurado espiritualmente quando receber o Espírito Santo de Deus, que vai realmente convencer eles do pecado, da justiça e do juízo, e eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Messias, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o que morreu na cruz, é o que está à direita de Deus Pai, é o que vai buscar e voltar para buscar não só o povo de Israel, como também a nossa igreja querida, a igreja amada querida, a noiva de Jesus Cristo, que é a igreja. Em Salmos 122, verso 6 está escrito: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Ou seja, o Senhor, Deus, deixou escrito na sua palavra, na Bíblia, que é a única verdade absoluta, que nós temos de estar orando por Jerusalém. E quem ama Jerusalém se torna uma pessoa próspera. Que nós possamos orar pela paz de Israel, pela paz em Jerusalém, para que possamos também estar agradando e obedecendo a palavra de Deus. Conclusão: nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Então, o Senhor pelejará por nós. Talvez você esteja perguntando: Pastor Rangel, o senhor não vai profetizar? Vou sim. Levante tua mão em nome de Jesus, que eu vou profetizar sobre a tua vida. Eu profetizo, eu não sei se você está vivendo como o povo de Israel, como um vale de ossos secos e sequíssimos.
mas eu vou profetizar agora em nome de Jesus. Eu não sei se é na área familiar, emocional, sentimental, profissional, acadêmico, espiritual, ministerial, mas eu vou profetizar em nome de Jesus que o Senhor vai restaurar a tua vida. O Senhor vai mudar esse cativeiro. O Senhor vai fazer com que esse vale de ossos secos se levante como um exército poderoso. O Senhor vai trazer a restauração total sobre a tua vida, sobre o seu relacionamento, em nome de Jesus. Porque o meu trabalho é profetizar e o de Deus é realizar. Por isso, receba a tua restauração na sua família, na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Diga um amém aí, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que gostou desse estudo, como forma de agradecimento, comente, se inscreva e nos ajude a compartilhar esse vídeo ao máximo de grupos que você puder. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu vou profetizar também sobre a nação brasileira. Em nome de Jesus eu profetizo que o nosso Brasil vai ser restaurado. Esse vale de ossos secos que o Brasil está enfrentando, o Senhor vai mudar a história do nosso Brasil. O Senhor não vai permitir que o ateísmo, que a legalização das drogas, que a ideologia de gênero não vai se instalar no nosso Brasil. O Senhor vai restaurar a nossa nação. O Senhor vai colocar tudo em ordem. Você crê? Diga um amém. Deus abençoe.